Estou no fundo do poço. Já ouviram essa expressão? Já ouviram essa expressão? Estou no fundo do poço. Ou até mesmo você já tenha dito isso, né? Estou no beco sem saída. E aquela expressão, estou à beira do abismo. Ou alguém já disse assim, entre a cruz e a espada. Todas essas expressões, elas têm algo em comum. Elas se referem a um momento em que a gente já esgotou todas as possibilidades, ou pelo menos aquelas que a gente imagina que nos ajudariam. E a gente olha para as circunstâncias à nossa volta e pensa, não vai dar certo. E aí a gente pensa assim, agora esgotou tudo. E aí eu pensei em conversar com vocês sobre o tema, quando o fim se torna o começo. Vamos dizer juntos? Quando o fim se torna o começo. Muitas pessoas já vivenciaram essa realidade, de uma história difícil, de um momento de fragilidade, e de repente o fim se converteu num começo, numa realidade que foi capaz de dar a volta por cima e mudar tudo. E o texto que eu quero ler com vocês é um texto do Antigo Testamento, é o texto de Ruth. No capítulo 1, eu vou ler alguns versículos, embora todo o livro de Ruth também será mencionado aqui. Vocês podem ficar sentados mesmo, só acompanha comigo a leitura. Livro de Ruth, capítulo 1, diz assim: Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, o nome da sua esposa, Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposa das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Malom e Quilion também faleceram. E a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras para que pudesse retornar à terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Assim ela saiu do lugar onde estava, junto das suas noras, e elas puseram-lhe a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide cada uma de vós, retomai para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratastes os mortos e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso, cada uma de vós na casa de seu marido. Então ela as beijou, e elas ergueram a sua voz e choraram. E elas lhe disseram: certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: voltai-vos novamente, minhas filhas, porque irás comigo. Há ainda mais filhos em meu ventre para que possam ser vossos maridos. Voltai-vos novamente, minhas filhas, e segui vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse, tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite, e ainda tivesse filhos, vós aguardaríeis por eles até que estivessem crescido? Guardai-vos para eles, sem tomar marido? Não, minhas filhas,
Por isso entristece-me muito, que vossa causa, a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu também após a tua cunhada. E Ruth disse: não me supliques para que te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo não, que a morte possa me separar de ti. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque desde o momento que a gente entrou aqui, a gente percebeu, sentiu a Tua presença nesse lugar. O Teu nome foi exaltado através de louvores, de cânticos. Vidas foram tocadas através das canções e ergueram suas vozes, as suas mãos, cantaram com a força do seu interior, da sua alma, do seu ser, expressando alegria na Tua presença. Também, Deus, nesta hora nós queremos, necessitamos ouvir da Tua voz através desta palavra. Continua, Deus, a falar conosco, a falar com a gente. Essa é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se acenderem a luz do fundo e daqui, eu dou R$5 para cada um. Só o pessoal da mídia, gente, vocês não. Só o pessoal da mídia. Acender. Aí, lá no fundo. Isso. Aí também. Como é que o pessoal vai ler a Bíblia? Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse texto de Ruth é um texto escrito no contexto pós-exílico, tá? Significa dizer que é um texto que trata de uma história antiga, que a tradição oral carregou por muito tempo. Esse livro de Ruth começa logo nos primeiros 5 versículos, começa com uma tragédia total. É dor, é sofrimento. O texto começa dizendo que houve fome. Elimeleque e a sua família, eles eram de Belém de Judá, portanto, da região do povo de Israel, e de repente ele achou por bem ir para um outro lugar, uma outra terra, um outro país, que o texto chama de terra de Moabe. Quando a gente vai ler na Bíblia a história de Moabe, a gente vai perceber que Moabe foi esse filho de Ló, sobrinho de Abraão, que foi gerado de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Portanto, o seu filho Moabe, que deu origem ao povo moabita. Esse mesmo povo moabita esteve por domínio de Israel por 18 anos, infligindo Israel e perseguindo Israel. Elimeleque tinha como povo criado e ouvindo histórias sobre o seu povo, o povo de Israel. Elimeleque sabia de Moabe, da origem de Moabe, do povo de Moabe, um povo politeísta, um povo que adorava outros e outros deuses. Ele sabia desse contexto todo, e mesmo diante da crise que ele estava vivendo, a crise de fome na terra, ele decidiu arrumar as malas com a sua família, e eles foram para a terra de Moabe, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Só que o mais interessante do texto, e aí eu convido você a olhar o verso 1 comigo, é que o texto diz, pelo menos na versão que eu tenho aqui, King James, aqui, diz o seguinte, que eles foram residir temporariamente na terra de Moabe. Quem tem a versão NVI da Bíblia, fala assim, foi viver por algum tempo. Nos dá a entender que
era um planejamento de vamos passar uma temporada, vamos passar um tempo, vamos ficar um período ali, e depois a gente retorna quando a poeira baixar, quando as coisas melhorarem. No verso de número 2, no finalzinho do verso 2, na versão King James, que é a que eu estou lendo aqui com vocês, diz assim: e eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. Na versão NVI fala assim: e lá ficaram. Ou seja, eles tiveram a percepção de que seria algo transitório, algo que talvez fosse só uma temporada, mas o verso 2 em seguida diz que lá eles continuaram, lá eles ficaram, lá eles permaneceram. A gente não sabe as causas nem a razão, mas fala que Elimeleque morreu, primeiro morreu Elimeleque, e depois os seus 2 filhos morreram, e ficaram 3 mulheres viúvas na terra de Moabe. As 2 mulheres, Ruth e Orfa, eram moabitas, e a Noemi era do povo de Israel. E imagine só, 3 mulheres sem a tutela de um homem naquele período. Elas não tinham mais esperança, elas não tinham mais família, elas não tinham mais terra, não tinha mais comida e não tinha, portanto, mais futuro também. Ser mulher naquela época não era como ser mulher hoje. Se hoje você acha que uma sociedade machista, você sofre por isso, você mulher, imagine naquela época. As mulheres não tinham voz alguma, as mulheres, nem mesmo seu depoimento era considerado no tribunal. A mulher, para ela ter algum tipo de autoridade no sentido da família, ela tinha que estar tutelada a um homem, a uma figura masculina, ou ao pai, ou ao marido, ou ao irmão. Uma mulher sem uma tutela de uma figura masculina era a mulher que não tinha esperança alguma, ela tinha agora que dar o seu jeito. Ou seja, o texto está falando de um fim que se tornou um começo. Esse texto retrata o fim de uma caminhada de dor e, ao mesmo tempo, fala sobre o começo de uma grande história de uma mulher de fé que era Noemi. Juntamente com Ruth, o texto declara que elas se uniram e voltaram para a terra de Israel. Mas o que o texto vai chamar a atenção da gente? O texto vai dizer para a gente que a vida, as circunstâncias da vida, nos obriga a tomar decisões que nem sempre trazem bons resultados para a gente. Imagine, deixar a sua terra, deixar o seu povo e ir para uma terra distante, um país distante, um povo pelo qual o Elimeleque conhecia o contexto histórico deles. E o próprio Israel, o povo de Deus, já tinha estado nas mãos dos moabitas por 18 anos. Mas eles foram levados pelas circunstâncias a tomarem decisões. E aí a gente começa a pensar que na nossa vida nem tudo sai como a gente espera, não é verdade? Nem tudo a gente consegue controlar os resultados. E aí a vida nos empurra, a vida nos obriga a tomar decisões, e nem sempre essas decisões produzem bons resultados na nossa vida. A história dessa família não foi uma história positiva, foi uma história de mudança, mas depois vivenciaram um cenário de morte, de dor, de tristeza, de angústia, de desespero, de desesperança, de o que eu faço agora? Chegamos no fim da linha, chegamos no fim do poço, chegamos à beira do abismo, para onde eu vou e como que nós vamos fazer agora? Mas o texto nos surpreende porque quando a gente olha o verso de número 6, e a gente encontra o perfil da Noemi, a gente vai encontrar ela dizendo assim, o texto dizendo:
Então levantou-se ela, olha o que o texto está mostrando. Então levantou-se ela. O texto não mostra a mulher chorosa, prostrada, não mostra a mulher lamentando as coisas, o texto não mostra uma mulher frustrada, o texto mostra uma mulher determinada, com atitude de fé, levantando-se, dizendo: vou voltar para a terra de Israel. Agora, esse vou voltar para a terra de Israel teve um elemento motivador. O texto segue, o texto número 6, dizendo assim, que ela havia ouvido da terra de Moabe, como o Senhor havia visitado o seu povo lá. Então, percebam que esse levantou-se e foi, teve um elemento motivador, foi a fé e a esperança no Deus de Israel, que deu comida ao seu povo lá, e ela olhou para si e falou: se tem um Deus dando comida para a gente lá naquela terra, e eu estou aqui nesse estado, eu vou para lá. Eu vou estar onde esse Deus está abençoando o seu povo. Ela tem uma atitude de fé. E quando o fim se torna o começo na nossa vida? O fim se torna o começo na nossa vida quando a gente se liberta das dores do passado que nos aprisionam. Talvez você saiba muito bem do que eu estou falando. Você que viveu uma circunstância de dor, de morte, você que viveu algo na sua vida que te marcou profundamente, você que experimentou algo muito amargo na sua vida e você não consegue se desvencilhar disso. Pastor, quando é que o fim se torna o começo? O fim se torna o começo quando nós nos libertamos das dores do passado que nos aprisionam. E isso não é tarefa muito fácil. Dizem aqueles que pagam terapia por anos, tentando se desvencilhar de dores do passado, de memórias amargas, de coisas dentro de si as quais interferem no seu contexto no presente, que as suas ações são gerenciadas a partir, não de contexto da realidade, mas de contexto que está dentro de si, de um mundo que só ela mesma conhece, ou pelo menos acha que conhece. Pastor, o senhor está falando aí, e esse negócio aí está dando certinho, batendo aqui com o que eu estou vivendo hoje, ou com o que eu vivi na minha vida. Quando o fim se torna o começo? O fim no texto se torna o começo quando nos libertamos das dores do passado que nos aprisionam. Você não vai encontrar no texto uma mulher remoendo o passado e lamentando porque os seus filhos morreram, porque o seu marido morreu. Ela vai descrever o sentimento que ela tem amargura, ela vai dizer: olha, eu sinto. Mas o texto não vai mostrar uma mulher com sentimento de autocomiseração, dizendo: eu não presto, não valho nada, porque isso acontece comigo, porque só eu sou assim, isso não acontece com o outro nem com o outro, porque logo eu, só eu passo por isso, a minha vida inteira eu sempre fui assim, sempre passei por essas coisas, e sempre sou assim. Ou uma autocomiseração, relembrando coisas e dizendo coisas para si mesma, ou se fechando como uma ostra, uma espécie de ostracismo vivenciado por alguns, fechando-se para relacionamentos, fechando-se para novas realidades, fechando-se para o mundo, perdendo apetite pelo mundo, não há mais coisas que lhe apetece, que queira saborear, viver, experimentar. Quantas pessoas você já conheceu assim? Pessoas que estão vivendo o fim do poço, o fim da linha, que estão à beira do precipício. Mas eu quero te dizer que o fim pode se tornar o começo. O fim pode se tornar o começo, assim como aconteceu na vida dessa mulher. Então,
Perceba que você precisa parar de ficar remoendo o passado. Você precisa parar, não estou dizendo para você esquecer o seu passado, no sentido de pegar aquilo ali e dizer, eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não estou vendo, não é isso. É você olhar para o seu presente, olhar para o seu futuro, e não ter as suas atitudes e ações marcadas por coisas que te machucaram lá atrás e que te feriram. A Noemi, ela sai do lugar de dor, de aflição, e ela vai para um outro lugar, um lugar de esperança. Ela vai para um outro lugar, juntamente com outras pessoas. Mas ela sabe que lá não vai ser fácil. Você já teve a experiência de encontrar uma criança começando a andar. Quem é pai, quem é mãe, sabe como é, não é assim? Começa a firmar os pés, os primeiros passos, tem medo, não é? Há uma insegurança, ainda não articula bem aquilo ali, e é assim que começa o primeiro passo. Noemi está dando o primeiro passo. No primeiro passo, a gente tem medo. No primeiro passo, tem insegurança. No primeiro passo, a gente não sabe o resultado que vai dar aquilo ali. No primeiro passo, a gente não tem habilidades para lidar com isso ainda. No primeiro passo que a gente está dando, a gente está conhecendo o terreno, a gente está conhecendo o ambiente, a gente está se conhecendo, conhecendo como as coisas vão ficar. Mas a criança se lança, e ela vai, e ela vai. Quando as coisas estão complicadas, difíceis, e a gente fica olhando e colocando dificuldades, e pensando assim, está longe, está difícil, está impossível, não vai dar certo, aquele povo lá não vai me aceitar de novo, como é que vai ser, como é que eu vou caminhar, como é que vai ser o caminho, e isso, e colocando um monte de porém, um monte de coisa, você não sai do lugar. Aí esse fim nunca se torna o começo, porque começam a colocar barreiras inclusive criadas por nós mesmos, barreiras que nós colocamos na nossa mente, pensamentos automáticos, sabe? Aqueles pensamentos que vêm, que você não controla, e que de uma forma ou outra, isso acaba causando em você essa dificuldade de dar passos, de avançar e de caminhar. Eu não sei você, mas eu encontrei muita gente por aí, no fundo do poço, dizendo que chegou no fim da linha, que está à beira do precipício, precisando de um novo começo, mas para esse novo começo é necessário se libertar das dores do passado que aprisionam. Parar de ficar remoendo o passado, parar de ficar pensando coisas negativas sobre a vida e começar a olhar não para si mesma apenas, mas para olhar para aquele que tem todo o poder de mudar toda e qualquer realidade. O que levou Noemi da terra de Moabe até voltar ao seu povo foi o que ela ouviu. O que ela viu produziu esperança. E a esperança a motivou a caminhar, voltar, fazer o caminho de retorno, voltar àquela trajetória. Não vou voltar não. Imagine se ela fosse orgulhosa, não vou voltar não. O que vão pensar de mim? Vão dizer, olha lá, está voltando, não deu certo, olha. Ela não estava nem aí o que o outro ia dizer. Ela não estava se importando o que as pessoas iam falar dela. Ela queria sair daquele lugar e viver uma nova realidade. Quando o fim se torna o começo, o fim se torna o começo, quando a gente compreende que o recomeço não é só uma oportunidade, é o início de uma grande bênção na nossa vida. A gente faz do fim o começo, quando a gente percebe que o recomeçar não é só uma oportunidade que surgiu para você, não é isso, mas é o começo de uma grande bênção na sua vida,
experimentar realidades as quais você não conseguia experimentar, onde você estava, como você estava, da maneira que você estava. A gente está vivendo o início de um ano, e eu ouvi pessoas falando para mim assim, que bom que esse ano se foi, acabou, porque eu quero virar a página 2024, ô ano ruim para mim, quanta coisa ruim eu vivi, eu quero virar a página e eu quero recomeçar um novo ano. O que ela está dizendo? Eu quero recomeçar, tá, mas para recomeçar, não dá para ficar remoendo o passado. Para recomeçar, precisa resolver o seu passado. Para começar, precisa se libertar das dores do passado que aprisionam. Para recomeçar, precisa entender que o recomeço não é só uma oportunidade. O recomeço é o início de uma grande bênção na sua vida. E se a gente for olhar o texto de Ruth, até o finalzinho, a gente vai encontrar lá, colocando gerações. Porque a relação mais à frente de Ruth com Boaz gera um filho, Obed, e depois gera Jessé, e Jessé gera a Davi. O texto vai mostrar assim que essa atitude de fé, de não ser refém das circunstâncias, a partir de uma palavra que ela ouviu, que produziu esperança e criou esse movimento que se levantou e foi até lá, foi capaz não só de mudar a realidade dela, mas a realidade de outras pessoas e de vários povos, e a gente experimenta dessa realidade hoje. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa maravilhosa. Ela foi abençoada por Deus. Ela superou o desânimo, ela superou o negativismo, ela superou o ressentimento, ela se abriu para o novo. Ah, quanta gente que fica nesse negativismo, fica nesse ressentimento, fica ressentindo, sentindo de novo coisas que passaram lá atrás. Quanta gente vive e não consegue superar o desânimo, está sempre para baixo, está sempre desanimado. Ei, para começar o ano, dizendo, esse fim se tornou o começo, eu preciso mudar. A gente está vivendo um tempo que alguns teóricos chamam de a era da flashização, daquele super-herói ter flash, tudo muito rápido. E a gente aprendeu que as coisas têm que ser instantâneas, tem que ser muito rápido. As coisas têm que ser rápidas. E aí a gente não tem paciência para esperar o processo. Então assim, eu quero que 2025 as coisas aconteçam na minha vida e esse fim de 2024 se torne o começo na minha vida. Mas para o fim se tornar o começo, eu acho o seguinte, que eu vou ficar no peso ideal só na força do pensamento, sem esforço nenhum. Eu não preciso acordar às 5 da manhã para fazer atividade física, nem ir para a academia meio-dia, que é o horário que eu posso, para fazer musculação. A força do pensamento, não é? A minha relação com meu filho, que em 2024, com minha esposa, com meu esposo, que eu achei que precisava melhorar, eu não vou me empenhar em 2025, eu vou ficar na força do pensamento, porque vai melhorar o negócio. Ou então eu vou procurar um guru gospel na rede social, vou seguir aquele guru gospel, e ele vai me dar lá indicativos e caminhos de como melhorar esse aspecto da minha vida. Ei, não vai. Essa forma pragmática da vida, como a gente vai encontrar em vários livros de autoajuda, se torna fantasioso quando a gente não consegue mudar de fato. Essa mulher teve uma atitude. Ela poder ficar parada dizendo assim, Deus, vem me dar comida aqui. Deus, vem cuidar de mim porque ninguém gosta de mim. Deus, me dá uma casa para eu morar. Deus, e parada, prostrada, ressentida,
doída por dentro, sabe? Cheia de traumas, cheia de sentimentos ruins. Não, ela teve uma atitude de fé. Ela se movimentou. Então, se você quer fazer do fim um começo, você precisa se libertar das dores passadas, do seu passado, que te aprisionam. Se você quer viver um começo, nesse estado de vida que você está vivendo, você tem que entender que o recomeço não é só uma oportunidade. O recomeço é uma grande bênção de Deus na sua vida. Se lance, se jogue nisso. Uma outra coisa que a gente vai precisar para que o fim se torne o começo. Vamos precisar de disposição. Muita disposição. O texto vai dizer que ela se levantou, ela chamou um Uber, contactou, o Uber veio, ela conferiu a placa, o nome tudo certinho, para não ter erro, ela não é boba nem nada, entrou no Uber e foi. O texto não diz isso, diz que ela foi a caminho. Ela pegou a estrada, ela andou, ela caminhou. Há um esforço, há uma disposição para recomeçar. Sabe aquela coisa que você fala que vai fazer há anos e você nunca faz? Não tem disposição nenhuma. Não, esse ano agora vai. Não, porque agora vai acontecer. Não, 2024 não teve, mas 2025 agora vai. Já viu isso? Você precisa de disposição. Para fazer do fim o começo, tem que ter disposição. E de onde veio a disposição na vida dessa mulher? Veio de onde? O texto mostra que ela ouviu. Ela ouviu que tinha comida, tinha pão, que Deus abençoou o seu povo. E ela foi na direção certa. Então nós temos aquilo que é necessário para recomeçar. A gente tem a palavra do Senhor, que a gente pode abri-la, meditar, ler, e o nosso coração se encher de esperança. Então aqueles e aquelas que estão achando que é o fim da linha, que está no fim do túnel, que está à beira do precipício, pode surgir um novo começo na sua vida. Resolva o seu passado, pare de ficar remoendo essas coisas do passado, comece a ressignificar isto em você, perceba que recomeçar não é só uma coisa que aconteceu ali como uma oportunidade, mas é uma grande bênção na sua vida, não só para que você seja abençoado, mas também para abençoar outras e outras pessoas também. E aí o texto vai dizer que quando Noemi chegou lá, foi tudo tranquilo. Já tinham reserva de hotel lá. Quando ela chegou lá, já tinha a cesta básica montada lá na casa, tudo certinho, estava tudo arrumado para ela lá. Não. Quando ela chegou lá, não tinha nada. Muito tempo fora, não tinha nem onde ficar, não tinha onde comer. 2 mulheres naquele lugar. Elas foram buscar a lei. O que dizia a lei de Israel? Existiam 3 leis criadas que poderiam amparar essas 2 mulheres. Primeira lei, a lei do Goel, que quer dizer resgatador. Goel em hebraico, resgatador. A lei do levirato e a lei da respiga. A lei do Goel, resgatador, dizia o seguinte: quando morria o homem da casa e não tinha mais homem algum, filho, nenhuma figura masculina na casa, o parente mais próximo deveria resgatar aquela mulher para não ficar desamparada, dizendo: não, ela está aqui comigo, e todo o patrimônio seria salvo por conta desse resgatador, não se perdia. Tem uma outra lei, que é a lei do levirato, que dizia o seguinte: que se tivesse um irmão daquele falecido, e esse irmão não tivesse filhos, ele estaria com essa mulher, e ele daria um filho para ela, e esse filho teria o nome do falecido, estaria tudo assegurado também. E uma terceira lei era a lei da respiga.
não tinha auxílios como a gente tem hoje. Para a mulher não tinha auxílio do governo. O que acontecia? Existia uma lei da respiga que dizia assim: quando os segadores, os homens forem colher, ali as mulheres foram colher, para deixar cair algumas espigas, porque aí o órfão, a viúva, o estrangeiro, que era o caso da Ruth, poderiam se alimentar, ter como se alimentar. E a gente vai verificar no texto que elas vão buscar amparo nessas 3 leis que existem em Israel, que existiram em Israel. Mas não foi coisa fácil, ela teve que buscar, teve que ir atrás, teve que ir para o campo buscar, cegar, depois teve que ir atrás de um resgatador chamado Boaz. Boaz a princípio pareceu meio assim, não sabia, ia, não ia e tal, depois resolveu ser o resgatador dela, o Goel, o Levirato, e cumpriu, e elas foram se organizando, e a bênção foi acontecendo na vida delas, mas não foi da noite para o dia. Sabe aquela pessoa que você vê e fala assim: olha só, não tinha nada, olha como estava, olha para aquela pessoa como é que está hoje. Você já viu isso? Nossa, olha só, quantas coisas conquistou. Mas não sabe tudo que passou, não sabe da dificuldade. Tem até um ditado popular sobre isso, não tem não? Quem vê corre, não vê, como é o negócio? Quem vê close não vê corre. Ou seja, vê aquela história e fala assim: nossa, como ele está hoje, mas não sabe o que passou, não sabe a dificuldade, não sabe a dor, não sabe a angústia, não sabe como foi difícil superar o passado e outras realidades. Aí. Esse texto é uma história de superação. Esse texto é uma história de um fim que se torna um começo. Esse texto é uma história que nos traz uma perspectiva positiva sobre a vida, sobre o futuro e sobre nós mesmos. Esse texto é um texto que abre o nosso horizonte e nos ensina que em Deus nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa força, porque é Ele que nos traz ânimo, é Ele que nos traz vigor, é Ele que nos traz esperança, é Ele que nos traz direcionamento, novo direcionamento na minha vida. Eu não sei da tua realidade, eu desconheço a tua realidade, eu não sei o que você viveu ou o que você está vivendo, mas talvez a gente tenha aqui algumas pessoas que já chegaram a dizer: eu estou no fim do poço, eu estou no fim da linha, eu não sei mais para onde ir, o que fazer. Mas você pode fazer do fim um começo, assim como Noemi, assim como Ruth, assim como essas 2 mulheres. E como você pode fazer isso? 3 possibilidades o texto nos deu. Pare de remoer o passado, resolva esse seu passado, liberte-se das dores que te aprisionam, liberte-se desse passado que fica te prendendo aí, que você não consegue avançar. Encare o recomeço não só como uma oportunidade, mas como uma grande bênção do Senhor na sua vida. Tenha disposição, e dessa disposição virá atitude de fé para poder recomeçar. Fica de pé nessa hora. Você que terminou 2024 falando assim: 2025 vai ser diferente. Você que anotou um monte de coisa e disse assim: não, esse fim de ano eu vou fazer um novo começo. Vai ser um novo começo, um recomeço para a minha vida. E Deus, dá um zoom aqui em mim, dá um zoom em mim, Deus, Ele é especialista em recomeço. Toda a história bíblica envolve recomeço. Na verdade, o recomeço é a grande estratégia da misericórdia de Deus com a humanidade. Misericórdias se renovam a cada manhã. Significa dizer que há um novo recomeço a cada manhã, todos os dias.
Recomeçar é tentar de novo, mas de forma diferente, de maneira melhor. Porque você agora agrega no recomeço toda a informação, conhecimento, experiência, tudo que você ganhou vivendo. Por mais doloroso que seja, recomeçar é começar de novo, é começar de modo diferente, é começar de um outro jeito. E hoje talvez você precise viver um recomeço na vida afetiva, um recomeço na estrutura familiar, um recomeço na vida espiritual, um recomeço nos seus negócios, nos seus compromissos, um recomeço na sua dinâmica interior, ressignificando coisas, ações, questões dentro de você. Talvez você precise de recomeçar algo na sua vida, e essa palavra é um chamar do Espírito Santo de Deus para você. É um chamar dele dizendo, olha, recomece, mas recomece confiando na graça do Senhor Jesus. Recomece experimentando a presença de Deus. Recomece vivenciando a glória do Senhor na sua vida. Deus, nós te damos graças, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque mesmo naqueles momentos mais difíceis, e que nós tomamos decisões, e o resultado disso não foi positivo na nossa vida, vivenciamos consequências de uma decisão que nós tomamos, e que hoje a gente sabe que foi a decisão errada, e hoje nós precisamos de um recomeço na nossa vida. Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja presente na vida de cada um, de cada uma, de todos e todas que estão aqui. Que tenhamos essa força para recomeçar. Que tenhamos do Senhor essa disposição. Deus, nos ajuda, Pai, a não ficarmos presos ao nosso passado, remoendo dores, ressentindo-se cada vez mais, mas que haja em nós disposição, que haja em nós o vigor que houve nessa mulher aqui no texto, de levantando-se, pondo a caminho, ir em direção ao local onde ela sabia que a bênção era certa, onde ela sabia que a vitória era certa, que ela sabia que ali existiria a resposta para tudo que ela estava vivendo. Deus, tu és a nossa resposta. Tu és a resposta para todos e todas que estão aqui. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário, porque é por causa desse sacrifício na cruz do Calvário, que hoje, mesmo no fundo do poço, mesmo no fim da linha, mesmo à beira do precipício, mesmo no momento mais difícil da nossa vida, a gente consegue ressignificá-la a partir da cruz, a partir do milagre da cruz, a partir da esperança, a partir do sangue vertido na cruz do Calvário, capaz de libertar a nossa vida, transformar o nosso ser e nos trazer um novo olhar sobre nós mesmos, sobre a vida e sobre o Cristo de Deus agindo em nós e através de nós. Deus, se há alguém entre nós precisando desse recomeço, abençoa sobremaneira, Deus. Ajuda, Pai. Deus, se existe alguém aqui precisando recomeçar em alguma área específica da sua vida, Deus, seja essa força necessária, Pai. Que esse ano seja um ano de recomeços para a nossa comunidade de fé, para a nossa PIB. Que seja um ano de recomeço em todas as áreas da nossa comunidade de fé. Recomeçar com o vigor do Senhor, recomeçar com a alegria do Espírito Santo, recomeçar com a graça de Deus sobre nós, recomeçar com uma alegria em saber que o Senhor luta por nós e vai à frente de nós, e o Senhor é aquele que está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar juntos ao Senhor.
Vamos cantar uma canção de alegria na presença dEle, porque Ele é o Deus de recomeço. Que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo o sempre. Amém. Aleluia! Nós te agradecemos, Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.